Muito bom dia, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia neste sábado, praticamente abrindo a programação do final de semana da Vibe Mundial. Sempre uma entrevista interessantíssima, um bate-papo gostoso para o nosso café da manhã. Não é, Mundial? E você, programa de 1 hora aos sábados, já há mais de 20 anos no ar. E você sabe, né, Mundial? E você de segunda a sexta, sempre às 16h30, ao vivo, aqui na Vibe Mundial também. Esse é um programa que é da emissora, é da própria Rádio Mundial, que antes era Mundial, você que é da família mais antigo, né, conhece como Mundial, e a gente está aí com essa marca já desde 2019. E nós vamos falar exatamente hoje de tecnologia, de trabalho, desse tempo que a gente fica na casa, não é? Fernando Barra, muito bom dia! Bom dia, Samira, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Um prazer estar aqui nesse sábado de manhã com vocês. Prazer em te receber aqui hoje. O Fernando Barra já participou do Mundial e você, sempre de forma mais curtinha, né? Sim. E o tema que ele traz é tão interessante, gente, que hoje eu optei a trazê-lo aqui para a gente conversar sobre mercado de trabalho, sobre tecnologia, esse mundo tech, né? Como é que você fala? Você tem um projeto falando... Eu chamo de Papo Tech para não tech. Papo Tech para não tech. É mais ou menos isso que a gente vai falar. Eu vou ter um Papo Tech, porque eu sou no tech. Exatamente. E eu sei que a maioria de nós acaba sendo no dia a dia. Se a gente for olhar por porcentagem, o mundo tecnológico ele faz parte da vida da gente. Mas o domínio da tecnologia, a porcentagem é inferior. É pequena, né? Eu costumo dizer que agora, com todo esse avanço, a gente tem 2 tipos de pessoas. A gente tem aquele grupo de pessoas de tecnologia, que é quem fez uma faculdade de análise de sistemas, ciência da computação, engenharia da computação. Esse é o grupo que eu chamo dos que criam tecnologia. O outro grupo, que antes estava longe disso, agora precisa estar perto. E é o grupo que usa tecnologia. Então, a partir de agora, tecnologia ela é pervasiva para qualquer área. Ou você cria, se especializa, ou você usa. Aliás, estamos aqui num programa cedo, e nesse exato momento eu tenho certeza que os ouvintes já abriram o telefone, já olharam rede social, já acessaram o e-mail, alguns estão ouvindo a gente através de um dispositivo tecnológico. Então a tecnologia cresceu tanto que não tem mais, é o que eu chamo de fluência digital. Ou você cria ou você usa. Fora disso, você é um analfabeto digital. E aí você está fora do mercado, praticamente fora do mundo. Tá? Existem pessoas que realmente estão totalmente não desligadas utilizam, a isso. Estão desligadas, mas não determinar, né? De repente, no ramo dela, na vida que ela leva, né? Ela não precisa, mas sempre tem aquele momento que a gente que ela vai acessar alguma coisa. Principalmente hoje, né? Que a gente sabe que o gov.br, a gente tem várias, né? A plataforma do governo, onde nós somos ali cadastrados já é e a toda gente precisa utilizar ali até para receber o teu INSS. Não é verdade? Aliás, para fazer um pagamento, tem o Pix. Agora tem a moeda digital que eles estão lançando, o Drex. Então, é praticamente impossível você estar fora de tecnologia no mundo atual. Vocês viram que a gente tem muito que falar de coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Não é só com o que a gente trabalha, mas como nós também agimos como cidadãos. Exatamente. Até para ir num restaurante, olha, pega o celular ali no QR Code que você vai ver o cardápio. Não é verdade? Excelente exemplo. Não é? E tá aí prático, né? O Fernando, gente, ele é palestrante, escritor. O nome do livro dele é sensacional. Como é que é? Meu Emprego Sumiu. Sumiu. O nome do livro é esse. Exatamente. Ponto. Meu Emprego Sumiu. Aí eu te pergunto, né? E agora? Para onde foi? Para onde foi? O que eu faço? É professor de tecnologia e fundador da Skill Place. E agora também ele tem podcast. Estamos usando mais tecnologia. Porque as pessoas estão conectadas de certa forma, né? Ou ela trabalha com ela ou ela usa, ou ela como usa você tecnologia. disse. O projeto do podcast veio exatamente para isso. Ele tem mais um propósito do que algo comercial em traduzir o tecnês, os bits e bytes, para quem não é desse mercado. Ajudar as pessoas a terem acesso a algo que daqui para frente, na minha opinião, todo mundo vai precisar ter acesso. Significa que todo mundo vai virar um programador, um especialista? De forma alguma. Mas usar no dia a dia, nas comunicações, nas conexões, no trabalho ou no desenvolvimento, indiscutivelmente vai utilizar. Você utilizou aqui os termos analfabeto digital e fluência digital. Quem é o fluente digital?
Legal, Samira. Esse é um tema, esse é um título e uma nomenclatura que o Fórum Econômico Mundial começou a trazer. Esse é o Fórum Econômico Mundial, uma reunião que acontece uma vez por ano, geralmente em janeiro, em Davos, na Suíça, e ele reúne líderes do mundo todo, desde os principais presidentes de diversos países, até donos de grandes indústrias, né, multinacionais, para discutir o futuro da economia. E lá foi discutido essa questão de, principalmente com o avanço da pandemia, a gente teve uma velocidade muito grande de adoção de tecnologia digital. Toda loja foi fechada, a única forma de eu comprar uma comida, ou uma roupa, ou qualquer elemento físico, não estou nem falando do elemento digital, era através da internet, das redes sociais. Eu comprava o e-commerce e chegava na minha casa. O WhatsApp nunca foi tão usado para vendas como na pandemia, não é? Muito, muito usado. Então a gente teve uma aceleração de algo que a gente já imaginava que ia acontecer, que era uma transformação digital, uma revolução digital, só que ela foi muito mais rápida do que tudo que já aconteceu na história da humanidade. Então começou a se olhar que a partir de agora, óbvio que isso vai crescendo ao longo do tempo, da mesma forma que uma pessoa não sabe ler e escrever, é um analfabeto, ela tem uma dificuldade enorme para trabalhar hoje. Uma pessoa sem saber ler, ela não conseguiria entrar aqui e saber o que está escrito aqui atrás, nessa placa bonita, qual andar ela tem que descer do elevador, ela precisa de muita ajuda. A partir de agora, uma pessoa que não sabe utilizar tecnologia, e aí de novo, não estou falando daquele grupo especialista, estou falando das pessoas que não estudaram sobre tecnologia. Se ela não souber utilizar uma solução tecnológica para comunicação, que aconteceu muito durante a pandemia, um Zoom, um Webex, uma ferramenta que eu vou entrar e falar com pessoas em grupo, fazendo uma conferência virtual. Se ela não souber utilizar uma ferramenta de comunicação, um e-mail, uma ferramenta de comunicação assíncrona, como o próprio WhatsApp, parece algo tão simples, tem gente que não sabe utilizar. Coisa básica que a gente não estuda. O WhatsApp é uma ferramenta assíncrona. Uma coisa é a gente conversar sincronamente, como estamos fazendo aqui. Se me pergunta, eu te respondo, eu estou dando toda a minha atenção a você, você está dando toda a atenção a esse momento, você espera uma resposta imediata. O WhatsApp é uma ferramenta para eu enviar uma mensagem onde eu quero uma informação, mas que eu não precise dessa informação imediata. Ela é assíncrona, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp da Samira e quando a Samira puder olhar, ela vai me responder. A maioria das pessoas mandam e já ligam e falam, você não leu a minha mensagem. Opa! Então, assim, você veja que são aspectos simples, mas que dificultam o dia a dia por a gente não ter uma fluência digital. Isso é fluência. Isso é fluência. Eu saber como comunicar, funciona... saber se comunicar, como funciona uma plataforma, uma ferramenta. A partir de agora, que teve um avanço enorme, a gente vai falar com calma mais para frente, saber utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para ajudar no meu trabalho no dia a dia, saber enviar um e-mail, são uma série de habilidades técnicas e habilidades comportamentais. O meu comportamento muda numa era digital, por exemplo, como este caso que eu disse agora do WhatsApp, dessa mensagem. Então, ser fluente digital significa ter uma quantidade de habilidades técnicas e comportamentais que me inserem num novo mundo híbrido, onde parte do meu trabalho ou parte dos relacionamentos ou aprendizado acontecem dentro de uma esfera digital, não é presencial, físico, e outra parte acontece no físico. Como eu me comporto com isso e como eu trabalho dentro desse ambiente. Isso é ser fluente digital. Interessantíssimo, né? Porque quando começamos a baixar o aplicativo, a maioria utilizava só para se comunicar mesmo. Exatamente. Entre amigos e família. Tanto que ficou famoso, né? O grupo da família, o grupo dos amigos. Mas, de repente, a gente começou a utilizar muito como ferramenta de trabalho da mesma forma que o e-mail. Exatamente. Aliás, por exemplo, aquelas correntes do e-mail, quem é um pouco mais velho aqui, eu me incluo nessa, junto com vocês. E a gente recebia, né? Antigamente, qual era o problema do e-mail? Uma quantidade enorme de correntes, de piadinhas. Você não queria mais entrar no e-mail para isso. Muita gente fala, o e-mail morreu. Essas correntes foram para o WhatsApp, que é uma ferramenta mais clássica. Mas quando você compra um ingresso para ir a um show ou uma passagem de avião, ou você faz uma compra na internet, o pedido chega onde? Pelo e-mail. Chega no e-mail. Ele ainda é um registro oficial. Ele só está limpo porque essas correntes saíram e foram
para uma outra ferramenta, para o WhatsApp, que amanhã pode ir para outra. Se a gente for para o lado da China, que ela tem um avanço bem grande na internet, lá a gente tem um negócio chamado Super App. Um único aplicativo, ele é o mesmo aplicativo para eu me comunicar, que é o WeChat. Nesse mesmo aplicativo eu faço transação financeira. Se eu quiser depositar um dinheiro na sua conta, efetuar um pagamento, uma transferência, eu não preciso sair e ir no meu internet bank, no aplicativo do banco. Dentro desse mesmo aplicativo, da mesma forma que eu converso com você, eu faço uma transferência financeira. Dentro desse mesmo aplicativo, eu tiro uma foto e mando para um grupo, como se fosse uma rede social. Dentro desse mesmo aplicativo, eu tenho acesso aos registros do governo, à minha identidade, à minha carteira de habilitação. Então lá eles criaram algo chamado que é um Super App, um único aplicativo que reúne as principais funcionalidades. Entendi. A tendência é que isso chegue para o nosso lado. A gente já vê o WhatsApp trazendo Crescendo. muito disso, Exato. né? Você já consegue fazer, ainda de uma forma rudimentar, pagamentos dentro do WhatsApp. As fotos já estão lá. Hoje você já consegue abrir uma conversa em grupo no WhatsApp, também em vídeo, com até 8 pessoas. No futuro você deve abrir. O WhatsApp acabou de criar o canal de comunidade. Antes se criava aqueles grupos enormes, só que um via o telefone do outro, todo mundo podia falar. Agora você tem uma nova funcionalidade, que é um canal de comunidade. Então, se eu quero enviar informações para um grupo grande de pessoas, mas neste modelo elas vão ser passivas, somente receber informação, e elas querem a privacidade de ninguém saber o número dela, ela só está ali acompanhando, você cria uma comunidade no WhatsApp, onde um número específico de pessoas vão colocar conteúdos em vídeo, em foto, em áudio, e um grupo grande de pessoas vão consumir aquilo. Então, você começa a ver uma evolução que, na prática, nós não fomos treinados para saber nos comunicar dessa forma. A gente aprendeu a se comunicar no dia a dia, em família, sem uma ferramenta digital. Pelo menos as gerações que estão atuantes e trabalhando. Talvez a geração nova ela já comece a entrar direto aí dentro. E eu ia te perguntar isso, porque a meninada ela já sabe utilizar. Porém, você acredita que precisa também de aula, né? De uma coordenação, de um ensinamento para que elas possam usar de uma forma correta? Eu, quando eu vejo os adolescentes, por exemplo, recebe mensagem, já tem que responder imediatamente, mas eles usam plataformas que eu nunca ouvi falar na vida. Exato. Lembra que eu disse que a fluência digital é um grupo de habilidades técnicas e comportamentais. A nossa geração, a geração já... Eu não vou chamar de geração velha. Não. A geração economicamente ativa, sim, esse nome é bonito. Esse nome é bonito. Pelo menos a gente está trabalhando ainda. Esta geração, ela tem falta das habilidades técnicas dessas novas plataformas. Eu tenho 2 filhos, um de 19 e um de 18. Eu vejo eles mexerem nessas plataformas com uma facilidade que eu já não... Mesmo sendo um especialista em tecnologia, já não tenho a mesma facilidade que eles têm. A mente vai rápido no raciocínio. Ele olha para aquilo, ele entende... praticamente sem precisar explicar onde é que aperta, é fluente. Mas nas habilidades técnicas, nos aplicativos. Quando a gente vai para as habilidades comportamentais, eles não tiveram as experiências que nós tivemos de ter que sentar numa sala de espera de um dentista e simplesmente a mãe falar, senta e fica quieto, menino. Mas eu faço o quê? Você não faz nada, você fica quieto esperando, só ouvindo o barulhinho da máquina de vituração, morrendo de medo que vai chegar a sua vez. Ou quando eu ia viajar com os meus pais para o interior, todo final de semana ele ia para o sítio dele, eu entrava no carro e era, senta, fica quieto. Espera chegar daqui 1 hora, lá no sítio você vai brincar. Hoje o meu filho não consegue ficar 1 hora sentado esperando. Ele já vai pegar o celular, ele vai ligar um jogo, ele vai olhar o TikTok, ele vai olhar o Instagram, ele conversa com as pessoas. Então, as habilidades comportamentais foram muito aceleradas. Esta geração nova, indiscutivelmente, tem muita facilidade com as ferramentas, com as habilidades técnicas. Tem um sério problema de foco, concentração, por não ter desenvolvido as habilidades comportamentais. Então, quando a gente fala... Você nota que isso afeta, por exemplo, o desenvolvimento deles nos estudos? Gigantescamente. Você pede para ele ler um livro, ele tem uma dificuldade enorme de ler um capítulo em meia hora e explicar o que leu. Na 3ª ou 4ª página, ele já não lembra. Aí tem que voltar. Ele tem que voltar, porque o cérebro dele foi acostumado a ter uma injeção de dopamina, a ter um estímulo muito rápido, num vídeo de 40 segundos. Entendi. E se aquele vídeo tá chato, é só arrastar o dedão para cima que vem outro. Passam uns 20 vídeos para ele achar um legal, e aquele legal é de 20 minutos. Nem precisa falar de livro. Essa geração tem dificuldade de consumir um filme longo.
onde foi feito todo um enredo para te dar um resultado de dopamina, de uma emoção, que pode ser uma alegria, um choro, uma reflexão, mas ao final de 1h e 20 do filme. Eles acabam assistindo um pouco mais do que ler um livro, mas até um filme para eles é mais difícil. Isso é mais visível, né? Com a galera do TikTok? Muito. Para não assim, porque eu acho que o TikTok é muito rápido, exato. né? Para não setar uma plataforma especificamente, isso é muito visível em quem utiliza plataformas de vídeos curtos com autoplay. O que eu quero dizer com isso? Que é autoplay? Acabou um vídeo, começa outro. Acabou um vídeo, começa outro. Se eu entrar no YouTube, agora o YouTube tem essa funcionalidade também, que é o Shorts. Mas tirando esta funcionalidade, os vídeos em média no YouTube vão de 8 minutos a 40 minutos. O vídeo padrão na horizontal. E eu tenho que procurar o que eu quero assistir. Sim. É óbvio que à medida com que eu vou manifestando as minhas perguntas ali dentro, ele vai conhecendo o meu perfil e ele vai sugerindo outros vídeos. Mas eu preciso fazer uma ação. Eu preciso olhar a thumbnail, a capa do vídeo, clicar e assistir. Mesmo formato do Netflix. Vem filmes, eu tenho que escolher qual que eu quero. Ele pode indicar, mas eu tenho uma ação de parar, eu decido, eu clico e eu assisto. Este novo modelo de vídeos curtos em autoplay, eu não decido nada. Simplesmente vai passando um vídeo atrás do outro. Eu só digo se eu quero continuar assistindo aquele vídeo ou se eu já vou para o próximo. E mesmo que eu decida assisti-lo, ele tem no máximo 1 minuto. Este modelo é muito parecido com o caça-níquel do cassino. Eu já tive a oportunidade de ir, trabalhando em tecnologia, bastante para Las Vegas, para as feiras de tecnologia, e você percebe isso. Tem um grupo de pessoas, um turista que está chegando ali e que ele vai experimentar um caça-níquel pela experiência de colocar uma moeda e ver se ganhou ou não, e acabou. E tem um grupo de pessoas extremamente, que já viciou o cérebro dela, que não é nem se ganhou ou perdeu. Ela fica apertando o botão e girando. Ela só quer saber a próxima. Ela precisa estar lá. Ela precisa estar sentada e dar esse estímulo para o cérebro dela. Será que na próxima eu ganho? Será que mesmo que ela ganhe, ela continua, porque ela só quer ver aqueles numerozinhos girarem e ver se ela bate um número igual. É um estímulo muito rápido para o teu cérebro, em troca de nenhum esforço, digamos assim. O cérebro ele é acostumado e aí não sou especialista não sou neurocientista, mas precisei estudar um pouco disso para entender o impacto da tecnologia. São milhões de anos onde o nosso cérebro foi acostumado a proteger o ser humano e dar sobrevida. A gente veio lá da selva, 50, 60 pessoas fugindo do leão e buscando comida. Foram muito mais anos assim do que sentado numa mesa agradável, como a gente está aqui, em ar-condicionado, usando ferramentas tecnológicas. Isso está muito embutido no nosso cérebro. E ele tem um processo de preciso economizar energia. Economizando energia, eu sobrevivo. Esse corpo sobrevive. Por isso que é tão fácil comer um chocolate, é tão difícil ir numa academia. Porque gasta energia. Mesmo que o resultado lá na frente seja melhor ir na academia do que comer o chocolate, para aquele momento é economizar energia. Um vídeo curto que me dá uma sensação de alegria rápida, eu estou economizando energia para aprender. Eu já tenho o feedback, eu já tenho a descarga da dopamina ali na hora. Isso pode ser com um vídeo curto, e aí pode ser do TikTok, do Instagram, do YouTube, ou pode ser de uma caça-níquel, ou de até uma droga, que eu uso a droga e vai rápido. Que Fernando, incrível. você está querendo dizer então que essas ferramentas são horríveis? De forma alguma. Eu acho que elas só cresceram muito rápido, a tecnologia está se disseminando muito rápido, e nós não tivemos uma preparação de como utilizá-las. Em termos técnicos, habilidades técnicas para a geração que já existe, e habilidades comportamentais para a geração que está chegando. É maravilhoso eu poder me conectar com uma pessoa que está distante, que eu talvez não tivesse acesso. Ela democratizou o uso. Graças a esse tipo de ferramenta, eu pude começar a falar sobre o futuro do trabalho, que eu vim estudando, meu livro ficou conhecido e eu mudei de profissão. Sem isso, eu não teria feito. Então, Você veio de que área, Fernando? eu sempre vim da área de tecnologia, fui programador, analista de sistemas, e depois eu fiz carreira em grandes empresas multinacionais. Trabalhei numa empresa canadense, na Cognos, e depois por 15 anos na IBM, que é a maior empresa de tecnologia hoje, uma empresa americana no mundo, aqui no Brasil.
Aí o que aconteceu? Que aí você foi estudar a questão do mercado de trabalho mesmo. O próprio livro, Meu Emprego Sumiu. E agora? Ele foi o boom de toda essa mudança. Porque veio de você, né? O Foi. livro você escreveu a partir de você. Quando eu estava na IBM, eu por muito tempo trabalhei na área de software e de dados. E a IBM ela sempre foi pioneira em novas tecnologias. A gente está falando de inteligência artificial, o boom agora, 2023, ChatGPT, soluções excelentes. Mas a IBM, no ano de 2011, criou uma primeira plataforma de inteligência artificial capaz de ouvir e responder em linguagem natural. Ainda era em inglês, isso tem vídeos no YouTube, e ela fez um desafio nos Estados Unidos, onde ela levou esse computador, chamado Watson, para um programa de entrevistas, o maior programa de entrevistas, muito na linha daquele Quem Quer Ser um Milionário, ou o Show do Milhão, que a gente fez tanto aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos tem um programa desse chamado Jeopardy. Então, o apresentador faz perguntas diversas de conhecimentos gerais, você responde, vai acertando, as perguntas vão ficando mais difíceis até você ganhar $1 milhão. Mesmo modelo que a gente conhece aqui. Pegaram os dois ganhadores do programa, os dois melhores participantes, com a máquina da IBM e fizeram um programa especial no ano de 2011. Então, a máquina tinha que ouvir o apresentador, entender aquela pergunta, buscar dentro dela, ela não poderia estar ligada na internet, buscar dentro dela uma resposta e dar essa resposta também na linguagem natural, falar em inglês. Foi a primeira vez que isso aconteceu na TV. Esta máquina foi carregada com os dados da Wikipedia, que era uma base bem grande de conhecimentos gerais, e ela ia trabalhando ali e aprendendo ao longo do programa. Foram 3 dias de programa. No primeiro dia, coincidentemente, ela ficou em terceiro lugar, no segundo dia, em segundo lugar, e no terceiro dia do programa, ela vence o programa. Ali começou-se um start de que esta tecnologia está preparada para começar a trabalhar com a humanidade. 2011, mais de 10 anos, 12 anos para ser bem exato. De lá foi muito tempo para começar a falar aonde é que eu posso usar, como eu transformo esse teste que a gente fez em um produto. E esse produto começou a chegar aqui no Brasil, nesse formato que foi bem conhecido, a plataforma Watson, por cerca de 2015, quando o Banco Bradesco foi o primeiro banco a começar a criar um assistente virtual, tão famoso como está hoje aí na internet. E eu fui um dos responsáveis a começar a apresentar esse tipo de tecnologia nas empresas aqui no Brasil. Olha só. Eu e mais uma série de profissionais que a IBM selecionou, a gente ia, isso já era 2015, 2016, até 2017, numa empresa falar, olha, agora existe um negócio chamado inteligência artificial, a máquina é capaz de ouvir. Já a máquina era inteligência artificial. Já tem esse nome, muito mais limitado do que a gente tinha hoje, mas ela era capaz de ouvir, responder em linguagem natural e aprender sozinha. A diferença de um programa de um programa de computador para a inteligência artificial é exatamente a capacidade de aprender. Um programa, a gente vai pegar um técnico, como a gente falou aqui, um programador, ele vai criar um script. O computador vai fazer aquilo inúmeras vezes, muito mais rápido do que um ser humano, mas ele vai seguir exatamente aquele script. Ele pode fazer 1 milhão de vezes, ele vai fazer da mesma forma, sem cansar, mais assertivo do que um ser humano, mas ele repete aquele script. Precisou mudar algo? Um programador tem que pegar esse script, que é um programa de computador, alterá-lo para o computador passar a ter uma nova funcionalidade. Com a inteligência artificial, a ideia foi, será que eu consigo criar um script que vai ensinar o computador a aprender sozinho? Então, eu não vou precisar, dado alguma alteração, mudar esse programa. Ele sozinho aprende. E é isso que foi dado o nome de inteligência artificial. Obviamente que começou muito rudimentar e veio evoluindo. Em 2011, a IBM mostrou que isso era possível se transformar num produto. Outras empresas de tecnologia também foram avançando, não é exclusividade da IBM de forma alguma. Mas aí, em 2016, eu estava aqui no Brasil levando isso para um monte de empresa. E era curioso, Samira, porque quando eu apresentava isso para uma empresa, ainda era muito novo, geralmente era para a área de tecnologia, para os diretores, para o gerente, em nome da empresa que eu trabalhava, eles falavam, nossa, Fernando, muito legal, eu acho que isso vai ser revolucionário, mas eu queria te pedir um favor, não mostra para o meu chefe, senão meu emprego vai sumir. E aí, esse nome ficava na minha cabeça. Eu ia em outro cliente, a mesma piadinha.
Olha, muito legal. Óbvio que era uma piada, o chefe dele ia acabar Sim. conhecendo. E em 2016, 2017, ninguém imaginava que os empregos iam sumir dessa forma. E de tanto eu ouvir isso, eu tinha muita vontade de escrever um livro. E aí eu passei o ano de 2018 pesquisando o impacto das tecnologias no mercado de trabalho. E em 2019 eu lancei o livro chamado Meu Emprego Sumiu, mostrando que diversas tendências que já estavam se falando, com o avanço da tecnologia seria possível. Uma dessas tendências é mudar o formato do trabalho, é muito hierarquizado, cheio de áreas, vão ter áreas menores. Outra tendência era as plataformas de trabalho. Por que eu preciso trabalhar somente por uma empresa? Por que eu não posso entrar numa plataforma, num sistema, oferecer o meu trabalho e receber por isso? Um modelo muito parecido com o Uber, mas não precisa ser só para um motorista, poderia ser para outras áreas também. E assim foi indo, lancei o livro em 2019, em janeiro de 2022 veio a pandemia, e aí eu comecei, eu fui chamado para falar muito por causa do livro. Aliás, a gente se conheceu em 2019 por causa do livro. Isso foi me dando visibilidade e de lá para cá eu continuei estudando o mercado de trabalho, ele continuou mudando e esses 5 anos fizeram com que eu mude muito também a minha profissão, a forma como que eu trabalho. E é isso que a gente está conhecendo aqui hoje com o Fernando Barra e a gente vai continuar esse bate-papo no próximo bloco, porque ainda tem muita coisa para falar, porque nós estamos inseridos nesse universo. E muita gente acho que acabou mudando de carreira também e de trabalho por causa dessas mudanças Sem também. dúvida alguma. E se não mudou, ainda vai mudar. Ainda vai mudar, você pode ter certeza. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estou conversando com o Fernando Barra. Daqui a pouco a gente dá o Instagram, o contato dele, ok? Vamos lá. Estamos de volta hoje aqui no Mundial e Você. Estou conversando com o Fernando Barra. Ele é um especialista na área da tecnologia. Né? E a gente está aqui batendo um papo sobre fluência digital, inteligência artificial, não é? As comunicações, não é, Fernando? E o futuro do trabalho. E o futuro do trabalho. Vamos pensar, né, a respeito. Acho que todos nós temos que pensar para onde vai o nosso trabalho com a tecnologia. Eu acho que a ideia é essa, né? E como eu posso tirar proveito disso também e me manter no mercado. Sem dúvida alguma. Não é? Todo esse trabalho, né, você pode acompanhar. É o Instagram que tem mais informações? É no Instagram, onde eu Qual coloco o dia a dia. É o meu nome mesmo, @ofernando.barra. É o nome dele, mas o nome dele não é o Fernando, é Fernando. Pode procurar por Fernando Barra, que também cai lá. O Fernando Barra, que é... Já tinha um espanhol que já tinha um espanhol, o Fernando mas Barra. ele é o Fernando Barra, entendeu? Ele é o nosso brasileiro. É o brasileiro, não é o espanhol. Foi quando eu descobri que esse nome veio da Espanha, eu nem sabia. Você nem sabia? Olha que beleza. E ele está aí colocando várias informações a respeito, né, desse mundo tecnológico mesmo. Repete lá, o Papo Tech. Papo Tech para não tech. Papo Tech para não tech. Eu acho que muitos de nós estamos inseridos nesse meio, né? Aí me vem uma questão, eu quero falar bastante agora de inteligência artificial também, porque eu acho que as pessoas estão com sede de entender esse universo. E a gente já começou, a gente sabe, né? Sabe aquelas bonequinhas lá da Magazine, ou do banco, né? Ou aquela voz que fala com você como robô. Tudo isso é inteligência artificial. Ou quando eu vou dirigir, que me dá o melhor caminho. Quando ele me indica o melhor filme para assistir nas plataformas. E se não fosse ele? Antes eu tinha que andar com o guia de São Paulo. Exatamente, ou sair perguntando. As pessoas não têm noção de tantos lugares que a inteligência artificial está embutida. E que a gente já utiliza. Sabiam que todo mundo se assusta? No teclado do seu celular. Hoje... 99% dos telefones não tem mais um teclado físico. Sim. Então, é uma tela touchscreen e aquele teclado. Aquele teclado ele é pequeno e já é comprovado que fisicamente o nosso dedo aperta mais de uma tecla. Só que você repara como a gente digita bem. Por trás daquele teclado, para melhorar essa experiência, existe uma inteligência artificial que vai aprendendo as suas palavras. Então, se eu estiver digitando Fernando, já digitei o Fernando. Ainda que eu não digite no D, eu aperte próximo ao D com o meu dedo, ele já sabe pela palavra que deveria de colocar um D ali, o que me dá uma experiência que parece que eu estou teclando super bem e faz aquele teclado que não existe funcionar bem, senão a gente já teria voltado
para um teclado mecânico. E até aumenta a autoestima, né? Você está escrevendo bem pra caramba. Muito bem. Isso é muito Tá aí a tecnologia para ajudar a gente. Não é? E ajuda mesmo, né? O Fernando, você tem dado aulas? Sim, como a gente percebeu essa revolução e agora o uso da tecnologia, o uso principalmente da inteligência artificial, não está mais fechada somente para os programadores. Todo mundo pode usar no dia a dia para escrever um e-mail, para refazer teu currículo, para aprender a criar uma imagem, para ser mais produtivo. Tem diversos estudos mostrando que uma pessoa que trabalha utilizando uma ferramenta de inteligência artificial, ela é, em média, 3 vezes mais produtiva do que uma pessoa que não usa. Então, já adiantando uma pergunta que todo mundo faz, provavelmente você não vai perder o seu emprego para a inteligência artificial. Mas tem grande chance de você perder o seu emprego para uma pessoa que saiba utilizar esta ferramenta. Aí que está o perigo. Exato. Por isso é importante utilizar. E foi aí que a gente começou esse projeto de dar uma aula semanal ensinando como eu posso utilizar a inteligência artificial no dia a dia. Desde como eu posso usar a inteligência artificial para escrever um e-mail para o meu cliente, para o meu chefe, a criar uma apresentação, a fazer trabalhos freelancers, escrever um livro, postar no Instagram, a criar imagens. Como é que eu posso fazer diversas atividades do meu dia a dia de uma forma mais simples e mais rápida. Nunca sozinho, ela não substitui, ela não faz melhor, mas acompanhado. Ele é teu assistente. Exato. E a gente não foi treinado para isso. Porque já que eu tenho um assistente, eu preciso aprender a perguntar para o assistente para ele executar as atividades. A gente foi treinado na escola a responder. E a responder a resposta certa, a decorar a resposta. Agora, quando eu entro no chat GPT, ele vem com uma tela em branco. A maioria das pessoas não sabem o que pode perguntar e qual a capacidade de ele responder. Então, a partir de agora, o grande profissional do mercado não é aquele que decorou e sabe responder tudo certinho. A partir de agora, o grande profissional do mercado é aquele que sabe fazer a melhor pergunta. Porque com a melhor pergunta, a inteligência artificial vai te dar a melhor resposta. E é isso que a gente tem tentado ensinar para quem não é de tecnologia, por isso que é um papo tech para não tech, às segundas-feiras, às 8 horas da noite. No YouTube? No YouTube. No YouTube. Siga aí o Gratuito, Fernando Barra, porque aí poder. lá tem o link, né? Sim, toda semana eu passo o Instagram tem link. link para tudo, Exato. né? Aí é ótimo, porque aí a gente já vai na página certa, já acompanha e já dá para ver A aula aulas ao vivo. anteriores também. Sim, todas as aulas estão lá. Outro dia eu vi que você fez um avatar. Sim. Pela inteligência artificial. Então vamos entender. ChatGPT foi a primeira grande plataforma deste recurso para o grande público? Olha que interessante, Samira. A gente até falou no bloco anterior. A inteligência artificial já existe há um bom tempo. O homem tenta criar uma máquina que aprende sozinho há mais ou menos uns 30 anos. Tá? O que significa aprender? Eu acho que se a gente entender esse conceito, vai ficar mais fácil entender a inteligência artificial. A inteligência artificial foi criada no mesmo modelo que o nosso cérebro, a mesma forma que o ser humano aprende. E o ser humano aprende somente em 2 formatos, pelo exemplo ou pela experiência. O que significa isso? Pelo exemplo, é o nosso pai falando, menino, não põe o dedo na tomada que você vai tomar um choque. Você recebeu essa informação, veio de uma fonte confiável, o seu pai, a sua mãe, você acredita nela, você não vai colocar o dedo na tomada, não vai tomar um choque, aprendeu. A segunda forma, pela experiência, já dá para ter uma ideia de como é que ela funciona. Ou você não recebeu essa informação, ou você não acreditou nesta fonte, colocou o dedo na tomada, teve uma experiência, aprendeu, não vai colocar de novo, tomou um choque. A máquina é exatamente igual. Primeiro a gente carrega, quando a gente fala que ela aprendeu pelo exemplo, a gente carrega uma série de dados para ela. Então, você vai pegar as informações, no caso do Netflix, de todas as pessoas, que filmes, que séries assistiram, e aí vai colocar os dados daquelas pessoas, né, qualitativos, sexo, idade, a região. Então ele vai receber uma série de informações. Com aquilo ele vai aprender, vai procurar pessoas que tenham o mesmo perfil que você, que já assistiu aquela série que você está assistindo, quais foram outras séries que ela assistiu, e ele vai te recomendar. Nesse momento ele aprendeu pelo histórico de dados, pelo exemplo. Na hora que ele recomenda, se você aceita aquela recomendação e assiste aquela série, ele fala, opa, foi uma boa recomendação. Ele aprende pela experiência e continua sugerindo para outras pessoas essa mesma série. Se você ignorou e não utilizou essa informação, ele fala, opa,
acho que eu não fui bem, ele aprende pela experiência também e não utiliza. Então, a base da inteligência artificial é isso, ela aprender sozinha, e só tem duas formas de ela aprender: histórico de dados do passado e experiência com o humano ou com outra máquina, que ela tem um feedback positivo ou negativo e ela vai aprendendo. Isso já existia, já tinham diversas máquinas fazendo isso, a IBM, como eu falei, a própria Microsoft, o Google, diversos algoritmos de inteligência artificial. Aliás, dei um exemplo aqui, até no teclado de um celular, ele já existe. Nunca uma empresa tinha parado para criar uma inteligência artificial generativa. O ChatGPT, ele é um tipo de inteligência artificial, derivado dessa que a gente está acostumado, que faz sugestões, que a gente usa dentro do Waze para me dar um melhor caminho, na Amazon quando eu vou comprar um livro, no Netflix, no teclado do celular. Os bancos usam para saber quanto ele pode dar de crédito, para saber se vai conseguir pagar ou não. Isso já está muito disseminado. Pararam para pensar, além de uma máquina que pensa, será que é possível criar uma máquina que crie? Crie o quê? Crie textos. Eu não vou dar um texto, eu vou dar um tema e eu vou pedir para essa máquina criar um texto. Veja bem, ela não vai copiar, ela vai ter que criar um texto. Por isso que chama inteligência artificial generativa. Ela gera textos e depois eles perceberam que ela também poderia gerar imagens e áudio. Então, a OpenAI, o ChatGPT, ele veio com um objetivo. Eu dou um tema, ele é carregado com um histórico de muitas informações, igual às outras inteligências artificiais, mas ao invés de ele buscar a resposta num único local, ele entende o contexto da nossa linguagem e ele cria uma resposta. Como é que é isso, Fernando? Então, se eu pergunto para ele, quem descobriu o Brasil? Repara que ele vai começar sempre transformando a pergunta numa afirmação. Então, ele vai escrever lá, quem descobriu o Brasil foi... E aí ele tem um algoritmo estatístico que ele vai olhar todos os dados que foram carregados nele, qual a melhor palavra para esta frase. Ele é um completador de frase. E ele faz isso rápido? Muito rápido. Então, assim, se eu pegar uma frase, quem descobriu o Brasil foi, a melhor palavra que vem depois seria Pedro, seria um português, um colono, um navegante. Então ele tem... nunca é uma única palavra, tem um conjunto, mas ali não caberia caneta, ar-condicionado, a frase fica ilógica. Estatisticamente, essa palavra não cabe. Pedro, um colono, um português, um navegador, um explorador, cabe. Então ele pega um grupo de palavras que cabem ali, com a maior estatística possível, escolhe aleatoriamente uma, escreve nessa frase e repete isso. Então, cada palavra que ele vai completando na frase, ele vai repetindo esse processo de uma forma muito rápida, como você falou, e ele cria uma frase. E com tudo isso, eu posso aproveitar as informações que ele está me dando e trabalhar um texto ela em cima do que eu estou precisando. Exatamente. Porque aí eu já ouvi pessoas falando assim, mas isso vai deixar as pessoas mais preguiçosas ainda. Então é aí que vem o tal das habilidades comportamentais, o pensamento crítico. Você também já não ouviu falar, nossa, essa ferramenta é tão inteligente que ela até mente. Exatamente. Eles falam, ela alucina. Não é que ela mente. Como ela não está buscando um texto específico, se eu vou no Google, ele vai buscar um texto existente. Fala, olha, essa informação que você está me perguntando está no site tal. Vai lá, leia, use o seu pensamento crítico, mas ele me dá a fonte. O ChatGPT, ele não dá a fonte, porque ele criou um texto. E não tem nada de errado, as pessoas só não entendem para que ele serve. Ele é um criador mesmo. Ele misturou frases e criou. Outro dia eu fiz um sobre tarô, eu fiz para testar. E veio um baita artigo sobre tarô. Né? Ele não te deu a fonte de um site específico. Não, ele não me deu a fonte. Aquilo. A partir dali eu comecei a matutar o que mais eu poderia colocar. Exatamente. Então, por isso que eu falei da pergunta. Ele é muito parecido com o que aconteceu com alguns remédios que são criados para resolver uma determinada doença e depois descobre que ele é muito bom em outra coisa, como o Viagra, o Ozempic. Né? A gente criou uma ferramenta, começa a usar e descobre que ela é muito boa para outra coisa. Ele foi criado simplesmente para criar textos. Percebeu-se que como ele tem muito dado e ele tem uma boa linguagem, português, inglês, se eu caprichar na minha pergunta, eu vou afunilar ele para dar uma melhor resposta. Já que ele vai criar melhor. Quanto mais detalhada for a minha pergunta,
mais ele vai ter que buscar textos referentes àquela minha pergunta para ele criar a resposta. É sempre pergunta? Sempre pergunta. Eu tenho que ter a interrogação no final. Não, quando eu digo pergunta, assim, para nós, pergunta significa prompt. É sempre o comando que você vai passar para ele. O comando, tá. Mas uma coisa é eu passar o comando para ele. Por exemplo, tem muita gente usando para criar um currículo, que é muito legal. Eu posso simplesmente dizer lá para ele: crie o meu currículo, eu tenho 40 anos, eu quero trabalhar na área de tecnologia. Passei só 2 informações. Ele vai pegar toda a base de dados que ele tem, procurar pessoas que têm em torno de 40 anos e que trabalham na área de tecnologia, embaralhar e criar o currículo, como eu falei. Ele cria texto, ele vai criar esse texto para mim. Já vai vir numa qualidade. Agora, se eu falar para ele: crie um currículo como se você fosse um especialista em recrutamento e seleção para a área de tecnologia, para uma pessoa de 40 anos da cidade de São Paulo que está buscando um trabalho na área de programação. Eu já fui muito mais específico. A quantidade de texto que ele vai ter que ler para criar isso é mais específica. Ele não vai procurar um currículo de alguém que trabalha na área de tecnologia, mas não em programação. Ele trabalha na área de helpdesk ou na área de assistência técnica e ele tem 20 anos e trabalha no Nordeste. Como eu falei, de 40 anos, São Paulo, área de programação, ele já filtra isso. Então, quanto mais específico eu sou na minha pergunta, e aí, de novo, no meu comando, a gente chama de pergunta porque é prompt, não precisa ter uma interrogação no final. Mas quanto mais específico eu passo o comando para ele executar, melhor é a resposta. Perfeito. Então, vou deixar uma dica aqui. A gente usa uma técnica chamada PACE. P-A-C-E. Toda vez que eu vou pedir algo para o ChatGPT, por exemplo, tarô, o PACE, o P é de personagem, o A é de ação, o C é de contexto e o E é de expectativa, do que eu espero. Tá. Então eu começaria uma pergunta para ele assim: como uma especialista em tarô, uma especialista taróloga, então eu já filtrei para alguém, para um comediante que fez uma piada sobre tarólogo, ele não buscar o texto. Tá. Dei o personagem. Ele já sabe que ali ele vai ter que responder tudo como se ele fosse uma taróloga especialista. Posso até falar da região do Brasil ou uma mundial. Eu não conheço tanto o tarô, mas se eu tiver subdivisões do tarô, uma taróloga especialista em tal coisa. Arcanos maiores, por exemplo. Obrigado. Em arcanos maiores. Olha como eu já filtrei. Tá. Aí vem a ação. Crie para mim o documento, o detalhamento das cartas deste baralho. Aí eu dou um contexto. Para alguém que não conhece sobre tarô, e aí no final eu coloco a minha expectativa. Escreva de uma forma simples e me gere um relatório com cada carta e o significado de cada carta. Perfeito. Eu já filtrei tanto essa resposta, ela vai ser muito mais detalhada e precisa do que eu simplesmente chegar no ChatGPT e falar: me diga as cartas do tarô. Mas Você aí entendeu ele vai me trazer só texto. Então, hoje ela tem 3 formas de devolver: texto. Segundo, imagem. Agora ele está criando imagem. Então eu poderia colocar: explique cada carta e crie o desenho da carta. Eu posso pedir para criar. Aí ele vai criar. De novo, eu tenho que ser especialista no desenho que eu quero que ele crie. Tá bom. E por fim, eu posso falar que eu não quero texto, que eu quero que agora, na versão nova, acabou de sair 3 meses, eu quero que ele me dê em voz. E aí eu posso escolher uma voz masculina ou feminina e ele vai ler, ele lê aquele texto, ele nem me mostra o texto, mas ele me responde em voz. Sensacional. Assim como eu também posso perguntar para ele em voz, ao invés de escrever esse texto inteiro, posso passar a mão no meu telefone celular: ChatGPT, agora você é uma especialista em tarô, crie as cartas com especialidade em arcanos maiores. Arcanos maiores, me faça um desenho de cada carta e explique o significado de cada uma. Então, veja como a gente não está preparado para perguntar e o segredo está na pergunta. A gente não aprende a perguntar nem na escola. Na escola não foi, porque também não tinha inteligência artificial. Nem eu que me formei em jornalismo aprendi a perguntar dentro da escola, da faculdade. É coisa que você tem que saber perguntar. Saber perguntar. Agora, percebeu-se que criando o texto, ele ficou tão inteligente que eu posso não usar ele somente para criar um texto. Eu posso usar ele para buscar uma resposta de algo que eu não conheço. Posso fazer uma pesquisa. Posso fazer uma pesquisa. Eu posso ajudar ele para ser o meu assistente na resposta dos meus e-mails. Ele pode corrigir meu português. Afinal, ele entende de português melhor do que eu. Eu posso traduzir textos de um lado para o outro. Então,
A gente ainda não tem ideia de tudo que é possível ser feito com uma ferramenta como essa. A tradução é feita A também tradução de uma está forma fluente. perfeita. Eu diria que assim, até agora, você conhecer outras línguas é um baita diferencial no mercado de trabalho. Saber falar inglês, espanhol, mandarim, línguas de países economicamente ativos e grandes é um grande diferencial. Hoje a gente já tem ferramentas de reuniões virtuais, como a gente usa, onde tem uma inteligência artificial e em real time ela está traduzindo. Então eu falo em português, você fala em chinês, mandarim, por exemplo. Eu falo em português aqui, você ouve já em mandarim, você responde em mandarim e eu já ouço real time em português. Aquele trabalho dos tradutores... Tradutores e a tradução simultânea. Simultânea. Isso praticamente já acaba. Uma inteligência artificial faz. Aliás, o Spotify, que tem os maiores podcasts do mundo, anunciou semana passada que ele vai pegar os podcasts dos principais programas americanos, como o Joe Rogan, que é muito assistido nos Estados Unidos, e ele já vai entregar esse podcast em português, em espanhol. Eu vou poder assistir um programa dos Estados Unidos na minha língua. Entendi, já pronto, perfeito. sem precisar traduzir. Os grandes YouTubers que fazem vídeos, né, os maiores YouTubers fazem vídeos em inglês nos Estados Unidos. Eu vou poder assistir esse vídeo sem legenda, sem tradução, com a inteligência artificial fazendo em real time. Sensacional. Não se imaginava que essa ferramenta poderia fazer isso. Você, quando fez o trabalho para a IBM, imaginou que ia chegar nesse ponto? Até o ano passado, o ChatGPT foi lançado em 30 de novembro. A maior pergunta que fazem para mim é, tá bom, os empregos vão sumir, qual a profissão do futuro? O que eu devo estudar? Tá. Eu sempre digo que o melhor trabalho é resolver um problema, conheça as suas habilidades e veja como com essas habilidades você resolve um problema para alguém que você tem trabalho para o resto da vida. Mas a pessoa sempre apertava e falava, não, tem algumas tendências, óbvio. Linguagem de programação, saber programar um computador é algo que você vai ter um futuro próspero. Hoje, esse tipo de ferramenta cria códigos de programa na mesma qualidade que um ser humano. Eu já não sei se programação, que é algo extremamente novo, vai ser uma profissão do futuro. A gente não consegue mais dizer nenhuma. Advogado cria diversas peças, processos. Ele tem que escrever tudo isso. Eu jamais imaginaria que uma ferramenta poderia escrever uma defesa, uma petição. E colabora, com uma qualidade tão grande. Também, né? O ministro Barroso acabou de anunciar que está trabalhando com a Microsoft, Google e Amazon para criar um leitor dos processos para os juízes e desembargadores. E eles poderem ter o resumo imediato desse processo. A ferramenta não vai julgar no lugar dele, mas hoje o que ele leva 3, 4 horas para ler, a ferramenta poderia já sintetizar e ajudar ele no julgamento e criar o voto, né? Já escrever o voto final ali. Nossa, incrível isso, né? E isso é aplicativo, site? Um aplicativo. Porque as pessoas devem estar assim curiosas, né? Para quem nunca testou. Então, se você não usou o ChatGPT, tem duas formas. Você pode usar através de um aplicativo, baixar para o seu celular Android ou Apple, tem lá o ChatGPT. Você vai encontrar inúmeros aplicativos derivados desse, sugiro que você use esse. Ou se você entrar na internet, no seu computador, vai lá no Google, escreve ChatGPT, SHAGPT, que você cai no site. Existem duas versões do ChatGPT. A versão 3.5, totalmente gratuita, mas lembra que eu falei que ele aprende com o exemplo e com a experiência. A versão 3.5 foram carregados dados até setembro de 2021. Então, se eu perguntar algo muito recente, ela não sabe responder, ela tem informações até setembro de 2021. A versão 4.0, ela saiu até setembro de 2022, tinha dados muito mais recentes, e na semana passada geraram a 4.0 Turbo, que já tem até abril de 2023. Então ela é muito mais atualizada. Só que a 3.5 é gratuita, todo mundo pode usar. E as outras a 4.0 você paga $20 por mês, né? R$100 por mês. É um preço já um pouco mais salgado. É mais salgado. Mas, de novo, eu sempre sugiro, comece com a versão 3.5 gratuita. Quando você perceber que, de fato, ela está ajudando no seu trabalho, no dia a dia, você está economizando tempo, migra para 4.0, que ela vai economizar muito mais tempo. Eu tive essa experiência e é fatal assim a diferença.
E aí, voltando a um ponto que a gente falou no bloco anterior, que eu acho interessante. Por que que eles criaram uma primeira versão gratuita e por que que eles tiveram esse sucesso? Lembra que eu disse que a inteligência artificial aprende de duas formas. Com o histórico de dados e com a experiência, o uso, que a gente vai dando feedback se a resposta está certa ou não. Em novembro de 2022, eles lançaram essa versão 3.5 gratuita, num formato de chat, por isso que chama Chat GPT. Então é a mesma forma de usar um WhatsApp, eu pergunto no aplicativo, ele responde, parece que eu estou falando com um humano, bate-papo. Qualquer pessoa sabe fazer isso, qualquer pessoa já tem fluência digital para esta atividade. Então foi o aplicativo que com menor tempo alcançou a maior quantidade de usuários. Ele foi lançado em novembro, e em fevereiro ele tinha 100 milhões de pessoas utilizando ao redor do mundo. Como muita gente utilizou, o que aconteceu com a inteligência? Ela aprendeu mais, porque ela aprende com a experiência. E aí sim eles tiveram algo muito inteligente e aí eles puderam cobrar a nova versão. Então foi algo muito, assim, a ideia e a forma como foi feito, o plano estratégico foi de uma primazia, assim, que grandes empresas de tecnologia não tinham pensado nessa possibilidade e perderam espaço para uma empresa nova. Com certeza. Eu acredito que sabendo utilizar, todo mundo tira proveito. Qualquer profissional, independente da sua habilidade, vai tirar proveito. Não tem uma área que não faça sentido você usar. Eu ainda não encontrei uma área que fala assim, eu sou um chefe de cozinha. A forma como ele te ajuda a criar receitas, a combinar ingredientes que jamais você pensaria numa velocidade, com ideias que são incríveis, que não faria sentido nenhum. Quem é da área de tecnologia, quem é da área criativa, ter ideias, combinar textos. Então, assim, aquele dia que você não está tão criativo, coloca lá suas perguntas, ela traz à tona e você consegue desenvolver o teu projeto, o teu trabalho. Sem dúvida alguma. Eu uso praticamente todo dia. Qualquer dia eu vou tentar, assim, para fazer as perguntas para minha entrevista. Eu vou fazer um teste para verificar como que flui. Usa aquela técnica do PACE, então coloca lá, como uma jornalista de um programa de rádio nacional, eu vou entrevistar um especialista crie 20 perguntas sobre esse assunto para um público leigo de forma cativante e didática. Você vai ver como vem as respostas interessantes. Eu uso muito para criar as minhas aulas. O pessoal fala, você usa o ChatGPT para ensinar ChatGPT? Sem dúvida alguma. Porque ele me ajuda a estruturar a aula, o roteiro, tema a tema, de uma forma mais didática. É a primeira vez que eu vejo uma ferramenta empática, porque como a gente escreve lá o perfil, o personagem que a gente quer, de fato ele se incorpora naquele personagem e ele me dá uma visão que mesmo eu querendo ser empático, como eu não vivi aquilo, eu não teria aquele pensamento. Então ajuda bastante. Muito bom. E o programa acabou, gente. Como passa rápido, né? E olha que a gente falou de bastante coisa interessante. Fernando, repete para mim o Instagram e deixa uma mensagem para o nosso ouvinte. O meu Instagram é @ofernando.barra, BARRA. Se você escrever Fernando Barra em qualquer rede social, YouTube, Instagram, TikTok, vai encontrar conteúdo meu. Toda segunda-feira tem uma aula ao vivo ensinando a utilizar o ChatGPT. Para quem não é de tecnologia, é um papo tech para quem não é tech. A minha mensagem, o meu convite é, o mundo está mudando? Está mudando muito. Mas o ser humano continua sendo o principal ator dessa mudança. Muitas vezes eu falo, você vê um quadro belíssimo, como o do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa lá no Louvre, ou de outro grande artista. O que vale mais, o quadro ou o pintor? Sem o pintor, por mais que aquele quadro valha milhões de dólares, bilhões de dólares, sem o pintor, esse quadro não existiria. Para esse pintor criar esse quadro, ele precisou de uma ferramenta, ele precisou de uma tinta e de um pincel. A tecnologia é esse pincel e essa tinta. Então você é o pintor, você não some. Aprenda a usar a melhor ferramenta, a melhor tecnologia, o melhor pincel, que você vai criar um quadro milionário e vai se destacar no mundo. Sejamos Michelangelo. Exatamente. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço. Que papo bom, né? Eu adoro esse assunto de tecnologia, porque faz parte da vida da gente. Eu acho que tudo que faz parte do nosso dia a dia, a gente tem muito a ensinar e a aprender. Sem dúvida alguma. Viu, Fernando? Obrigado, Samira. Sucesso muito bom pra estar você, aqui. viu? Obrigado pra você também. Assisti todas as aulas do Fernando agora, viu? Eu ouvi esse programa de novo. Obrigada, viu? Obrigado. Sucesso pra você. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto a partir das 10 da manhã. Tem Jornal da Boa Notícia. Daqui a pouco eu tô de volta. Um grande beijo, até lá.